Muito bem, pessoal. Então, dia 29/5, nossa parte número 2 da aula. Estamos caminhando aqui para os finalmente dos slides aqui, né? A gente, na primeira parte, a gente tinha falado aqui da fase de desenvolvimento, para a gente poder, então, fazer aqui a demonstração, se a gente está na fase de desenvolvimento ou não, né? Então, a gente falou até marcas, publicações e tal. Aí, continuando, olha o que ele diz, ó. Então, ó, os gastos gerados só podem ser classificados como ativo intangível a partir da data em que o ativo atende os critérios de reconhecimento. Que ele atende o critério de reconhecimento quando o custo é mensurável e os benefícios vão fluir para a empresa, tá? Ó, o custo do ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos diretamente atribuíveis necessários à criação, produção, preparação do ativo para ser capaz de funcionar na forma pretendida pela administração. Vejam que esse aqui é o mesmo conceito de custos que nós temos, o mesmo, digamos, a mesma consideração para basicamente todos os ativos, tá? E aí ele fala, então o custo, ele vai dar exemplos daquilo que a gente pode considerar como custo. Então, deixa eu subir aqui um pouquinho minha imagem aqui, ó. Gasto com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível. Por isso que é importante e fundamental a gente ter o controle desses registros, tá? Ou seja, desses gastos que foram consumidos para gerar esse ativo intangível. Se eu não tiver, eu não consigo saber isso aqui. Eu não consigo mensurar, eu não consigo registrar o meu ativo. Por isso que cai naquele caso de... a gente está desenvolvendo um software e aí esse software quero lançar como despesa. Não dá para fazer isso. Eu já tive um caso desse na prática, eu era controller e a gente estava desenvolvendo não é exatamente desenvolvendo um software, estava desenvolvendo, vamos falar assim, era um software, que a gente já tinha um software, nós tínhamos que desenvolver toda a parametrização desse software para poder mandar os dados com mais precisão e facilidade para a matriz da Inglaterra. Bom, a gente contratou não, né? A gente montou, era uma empresa de projetos, nós abrimos um projeto específico para esse caso, tinha um gerente de projetos, então você tinha um controle de gastos do projeto, veio uma equipe de Portugal para acompanhar, então teve toda uma série de gastos, tudo era registrado naquele centro de custos, tudo, as horas, absolutamente tudo que era gasto, justamente para poder atender essa norma aqui, senão a gente não poderia registrar esses gastos como ativo intangível, e naquele caso foi. E nós éramos auditados pela Price, e a Price aceitou aí esses, digamos assim, esses gastos, né? Aí já estava no desenvolvimento, né? Exatamente, já estava no desenvolvimento. Isso mesmo, porque a gente já tinha expectativa de uso, a gente tinha interesse em usar, nós tínhamos recursos, tanto técnico quanto financeiro, tinha todas as características. Só que é o que nós precisávamos? Controlar e mensurar o custo de forma adequada, porque senão a gente não poderia registrar esse ativo, né? Então, por exemplo, isso aqui é importante, pessoal, porque às vezes a gente está desenvolvendo alguma coisa internamente e eu vejo muito, né? Muitos alunos me perguntam isso. Pode registrar? Não pode? Como é que eu registro? O pessoal fala assim, professor, a gente desenvolveu aqui um software. Como que eu registro como ativo intangível? Você não registra. Basicamente, se você não apurou custo, se você não fez a lição de casa enquanto estava desenvolvendo, você não tem como registrar, não tem jeito, tá? Não tem outra alternativa. Eu acho que muita empresa falha nesse aspecto. Nossa! E muitas, Alex, por desconhecimento, tá? Porque como não faz o controle, digamos, previamente, depois que já está feito, você não tem mais como mensurar. Fica difícil. Já passou, né? Outra coisa que a gente considera aqui como custo é custos e benefícios a empregados. Então, no caso, como nós tínhamos funcionários dedicados a esse projeto, então salário, encargos, tudo que era relativo àqueles funcionários, e inclusive a gente pode até falar de benefício, porque teve uma equipe de Portugal, então você tinha estadia, você tinha refeição, passagem aérea, tudo isso foi efetivamente considerado como custo, tá? A taxa de registro de direito legal, se for necessário, tá? E aqui a gente entra naquela situação, né? Eu tenho a marca, eu preciso do registro ou posso registrar depois? Então, por exemplo, é um remédio, eu preciso registrar na Anvisa. Então, só posso comercializar se eu tiver o registro. Então, aí vai fazer parte do custo. Mas eu vou registrar no INPI para ninguém roubar minha marca. Aí não, porque a marca já está pronta.
marca ou qualquer outro ativo que você esteja falando, tá? Ó, amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível. Então, às vezes você tem ali uma determinada licença, você tem que amortizar e isso vai compondo o custo de preparação desse ativo intangível gerado internamente, tá? Que mais, ó? Deixa eu tirar aqui, ele fala, ó, os custos, os seguintes itens não são componentes de custos. Vocês vão reparar que é muito parecido com o que nós já vimos aí nos outros CPCs, tá? Gasto com venda, gasto administrativo, ó, gastos indiretos, exceto se tais gastos puderem ser atribuídos diretamente a... Gente, eu vou grifar aqui, ó, diretamente à preparação. Se não for relacionado à preparação do ativo, não pode ser custo de aquisição ou custo de desenvolvimento. De novo, ó, ineficiência, eu falo de novo porque isso já apareceu no imobilizado, já apareceu em propriedade para investimento. Ó, ineficiências identificadas e prejuízos operacionais incorridos até o ativo ter lá o seu desempenho esperado pela administração. Gastos com treinamento. Aqui, deixa eu ver se ele vai fazer. Não. Ó, gasto com treinamento. Gente, o treinamento... se você tem um ativo intangível pronto e vai treinar a pessoa de alguma maneira para usar ou para desenvolver aquilo, você não tem como. Agora, se eu preciso treinar a pessoa para que ela possa desenvolver o ativo, o meu entendimento é que ele pode ser considerado o custo do ativo, tá? Então, veja só, a pessoa para desenvolver o ativo precisa de um treinamento. Então, aí seria diferente. Agora, depois que o ativo já está pronto, você treinar a pessoa, aí não tem sentido, tá? É o caso de um software, por exemplo. Bom, ó, reconhecimento de despesa. Aquilo, ó, os gastos com bem intangível são reconhecidos ou devem ser reconhecidos como despesa quando incorridos, tá? Aí a gente tem, quando fizerem parte, exceto quando fizer parte do custo do ativo intangível, como a gente falou. Opa. Quando, ó, se o item adquirido é uma combinação de negócios e não possa ser reconhecido como ativo intangível. Então, como a gente já falou, tenho uma combinação de negócios e lá o CPC 15 fala, não, esse item, se houver, tem que ser reconhecido como despesa. Ou você deve, pela combinação de negócios reconhecido internamente, aquilo não dá para ser intangível. Então, ele seria ou goodwill aí, ou seria despesa. Só isso. Bom, ó, tem mais. Gastos pré-operacionais para construir empresa, gasto com treinamento, publicidade, atividades promocionais, gasto com remanejamento, reorganização. Pode ver que esses itens, pessoal, normalmente eles estão atrelados ao pós-ativo intangível, tá? E não no antes. Ó, gasto com ativo intangível reconhecido como despesa não deve ser reconhecido como parte do custo em data subsequente. Então, é aquilo que a gente falou. Se no momento que eu estou desenvolvendo o meu ativo intangível, eu não reconheci como ativo intangível, eu não posso no futuro tirar aquilo do resultado e trazer para o custo do ativo intangível. Não tem sentido e não pode ser feito, certo? Você fala, mas é uma correção de erro. Não, aqui está deixando bem claro que não pode ser feito, tá? Porque posteriormente a gente não deve considerar gastos posteriores, né? Outra coisa que é importante é a vida útil. Nós vamos ver que nós temos dois tipos de vida útil aqui, tá? Diferentemente, por exemplo, do imobilizado. No imobilizado tem um só item que pode ter as duas características. Então, primeiro, nós temos que fazer a amortização do ativo intangível. Então, a entidade tem que avaliar se a vida útil de um ativo é definida. Nós temos as duas situações. Quando se conhece a vida útil, duração, volume de produção, unidades, enfim, tá? Muitas vezes tempo. Então, eu tenho lá um determinado contrato que dura 10 anos. Então, a vida útil é 10 anos, 20 anos, 30 anos. Essa é a vida útil. Agora, então, se ele for uma vida útil definida, eu faço amortização, assim como a depreciação, alocação sistemática do valor amortizável ao resultado do período. Mesmíssima coisa da depreciação. E tem a vida útil indefinida, que é quando, com base na análise de todos os fatores relevantes, não existe um limite previsível, né, para o período durante o qual o ativo deverá gerar fluxo de caixa líquido positivo para a entidade, ou seja, eu pego uma marca. Quanto tempo dura uma marca? Né? Não sei. Então, se eu tenho a expectativa, vai gerar benefício, eu vou usar essa marca vai ficar aí para mim por 5, 10, 15 anos. Quanto tempo? Não sei. Enquanto tiver aí
Gente, a gente tem marcas muito antigas, a própria Coca-Cola, né? A gente tem que outras marcas bem antigas que a gente tem. O próprio, se vocês pegarem aí, tem assim, Leite Moça, por exemplo, é uma marca, é bem antigo, né? Toddy, Nescau, tem marcas dessas daí que vêm dos anos 50, anos 40, são bem antigas, tá? Se eu não me engano, pessoal, hoje é a empresa mais antiga do mundo, alguém sabe qual que é? Se eu não me engano, foi fundada por Thomas Edison. Acho que em 1901, eu acho. A General Electric, se não me engano. Tá? Você vê, nós estamos falando aí de... A empresa vai fazer, sei lá, 200 anos aí, sei lá. É muito tempo para uma empresa, tá? E ela tá aí, tem um monte de marcas relacionadas a essa empresa, certo? Então, quando você tem, por exemplo, uma expectativa nesse caso de vida útil, amortizo. Quando eu não tenho expectativa, eu não amortizo. Aí ele vai falar o que tem que ser feito nesses casos quando você não amortiza, tá? Ó, então, também, para a definição de vida útil, assim como imobilizado, tal, o que a gente vai fazer? A utilização prevista, se o ativo pode ser gerenciado eficientemente por outra equipe de administração. Então, quanto tempo isso vai gerar de benefício. Ciclos de vida típico de produtos do ativo. Então, isso aqui também é importante, porque tem determinados ativos intangíveis, pessoal, que a empresa cria, tal, mas é muito rápido, digamos assim, o ciclo de vida dele. O ciclo de vida, ultimamente, tem reduzido muito dos produtos, certo? Você pode ver que antigamente você comprava uma geladeira, né? Sua mãe comprava, assim, sua avó comprava e a sua mãe ficou com aquela geladeira. O mesmo não acontece com você e provavelmente com seu filho, né? A TV, então, televisão, computador, esses produtos têm um giro muito rápido, a vida útil é muito curta, tá? Então isso tem que ser considerado quando a gente pensar em termos de vida útil, tá? Que mais? Fala aqui, ó, obsolescência técnica, comercial, legal. Então, todos esses tipos de itens que podem fazer com que aquele determinado ativo vai gerar menos benefício, precisa ser considerado também. Ó, e a estabilidade do setor em que o ativo opera. E as mudanças na demanda de mercado para os produtos ou serviços gerados pelo ativo. Isso acontece com produtos de tecnologia, né? A gente sabe que produtos de tecnologia, constantemente, eles estão sendo renovados, mudados, alterados, e aí vamos supor, eu sou como se diz, a Apple, a Samsung, né, a LG, a gente tem que estar essas empresas estão o tempo todo pensando em inovações tecnológicas, porque o ciclo desses produtos é muito rápido hoje em dia, né? As pessoas querem efetivamente produtos novos, tecnologia nova o tempo todo, e isso interfere diretamente na definição de vida útil, tá? Depois, ó, então a gente tem que considerar também medidas esperadas da concorrência, claro, porque se eu estou lançando um produto, aí depois a concorrência, vamos supor, a gente já falou disso, você tem a patente, sei lá, dura 10 anos. Quando chegar no nono, 10º ano, você já tem que reconhecer uma perda que muito provavelmente, porque, claro, se você atua em determinado segmento, você sabe normalmente você sabe se vai entrar concorrente, se tem outras empresas atuando naquele segmento, né, e fazendo aí com que você possa, como se diz, diminuir o seu fluxo de caixa, né? Isso possa ser afetado no seu fluxo de caixa. Ó, o nível de gastos de manutenção também é outro item, porque à medida que esse ativo vai ficando mais, vai passando o tempo, muitas vezes, claro que para o ativo intangível, você não precisa necessariamente de gasto de manutenção, né? Porque é intangível. Mas, às vezes, você precisa de, por exemplo, gastos aí com renovação de contrato ou coisa do tipo. Então, às vezes vai ficando mais caro por conta do tempo e tal, e aí precisa ver se efetivamente a vida útil dele não está chegando ao fim, tá? Ó, o período de controle sobre ativos, limites ou similares para a sua utilização, tais como data de vencimento de arrendamento, locação, data final de contrato, a própria quebra da patente, como a gente falou, né? Muitas vezes você tem uma concessão do governo, então aquela concessão vai finalizar e ele vai abrir aquela concessão para o mercado. Então, tudo isso define, vamos falar assim, a vida útil que você tem sobre determinados ativos.
Ó, a vida útil depende da vida útil de outros ativos, também isso é importante. Então, eu tenho uma determinada marca, por exemplo, eu já dei o exemplo aqui da marca Ipioca comprada lá pela Diageo, tá bom? Então, hoje o pessoal toma cachaça, mas vamos supor que daqui a amanhã as pessoas não estão tomando mais cachaça. As pessoas estão tomando outro tipo de bebida e cachaça não se toma mais, tá? Então, uma vez acontecido isso, automaticamente a Diageo vai ter que rever aquele custo, não, o custo não, mas ela vai ter que rever a vida útil, por exemplo, daquela marca. Vai ter que reduzir isso daí, né? Por quê? Porque não gera mais receita, não gera mais benefício. Ó, a vida útil, então, do ativo, resultante aí de direitos contratuais ou direitos legais, isso é importante, tá? Então, você tem um direito, você tem um contrato de exploração, você tem um contrato de utilização de um software, você tem um direito aí de concessão, tá? Não deve exceder a vigência desses direitos, podendo ser a menor, dependendo do período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo. Bom, eu posso ter um contrato por 30 anos, mas a minha vida útil eu vou considerar por 20. Nunca o contrário. Meu contrato é de 20 anos, eu vou considerar minha vida útil 25. Não, quando chegar nos 20 anos, você não vai ter mais direito à utilização daquele ativo. Então, minha vida útil, ela é sempre o valor, ou, desculpa, o valor não, o tempo desse contrato, né, desse direito contratual, para menos, nunca para mais, tá? Ó, e se os direitos contratuais aí forem renováveis, então aqui tem um detalhe, né? A vida útil do ativo somente deve incluir o prazo de renovação se existirem evidências que suportem a renovação sem custo significativo. Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo aí que eu estou falando direitinho, que apareceu uma mensagenzinha aqui para mim, eu não sei se tá, então beleza. Apareceu uma mensagem, eu achei que estava tendo algum erro. Beleza. Tá, então, assim, isso aqui me perguntaram essa semana, tá? Professor, mas eu tenho um contrato, como é que eu faço na renovação? Então, se você já faz o contrato e a vida útil, por exemplo, você faz um contrato de 12, com renovável a 12, você tem certeza que vai renovar, então a vida útil do contrato não é 12, já é 24, e é isso que ele está dizendo aqui. Então, eu já considero um período de 24 meses, tá? E outra, caso existam fatores econômicos, legais, a gente pode colocar aqui legais, enfim, tecnológicos, mercadológicos, pode ser uma série de fatores influenciando a vida útil do bem. Então, a vida útil pode ser considerada, deve ser o menor dos períodos determinados por esses fatores. Então, aqui ele fala legal e econômico, mas a gente tem outros fatores, né? Às vezes eu tenho um contrato que me dá um direito de uso de 20 anos, mas eu sei que o mercado não dura com aquele produto ou com aquela patente, aquela marca, enfim, não dura 20 anos. Antes de 20 anos, eu vou ter que renovar aquele produto, vou ter que desfazer daquela marca. Então, a minha vida útil vai ser das duas aí a menor. Por quê? Para que eu não gere uma expectativa de benefício futuro maior do que aquela que efetivamente nós teremos, tá? Então, os itens abaixo então, indicam que a empresa está apta a renovar os direitos contratuais. Então, de novo, então, ele fala assim, se tem um contrato de 24, de 12, mas renovável 24 e você tem certeza, então a gente tem que levar em consideração evidências, possivelmente com base na experiência, de que esses direitos contratuais, de que esses contratos que você tem com esse terceiro vai ser renovado, tá? E isso se a renovação, não depender de terceiros. Se ela depender de terceiros, então deve ser incluída evidências de que essa autorização será concedida. Então, por exemplo, vocês lembram aí há um tempo atrás, eu não sei se faz 1, 2 anos, o Bolsonaro na televisão, numa daquelas lives lá, me lembro bem, ele falava assim, vocês aí, Rede Globo, tomem cuidado, porque no ano que vem, eu não sei se era esse ano ou no ano que vem, a concessão de vocês vai ter que depender de renovação. Então, na verdade, o presidente estava ali ameaçando que não fosse renovar a concessão da Rede Globo. Muito bem. Se eu sou a Rede Globo e eu tenho certeza de que não vai haver renovação, cara, então meu direito precisa ser amortizado nesse período até o final do contrato. Agora, independentemente de briga política, eu sou a Rede Globo e eu tenho certeza que, independentemente de posição política, briga política, enfim, o governo vai autorizar essa concessão. Eu vou continuar. Então, percebem que eu tenho a dependência da autorização de terceiros, mas
eu tenho certeza dessa renovação, certo? Então, nesses casos, pessoal, eu preciso considerar o período inteiro, né? Não só o período que efetivamente está no contrato. Ó, outra coisa. Então, existem evidências de que quaisquer condições necessárias para a obtenção da renovação serão cumpridas, tá? Então, se fala assim, ó, então nós vamos aumentar o seu contrato, nós vamos renovar o seu contrato, mas você precisa atender tal exigência. Ah, eu não vou fazer de jeito nenhum. Beleza, então não vai ser renovado. Então, automaticamente, a minha vida útil precisa ser repensada. Ou, não, eu vou atender tudo que você me pedir. Beleza, então você tem a renovação, a sua vida útil deve ser considerada É muito parecido com o que ocorre aqui na empresa, professor. A gente depende de renovação de contrato e nossos ativos todos é baseado no tempo de contrato. Então, mas no contrato fechado ou pensando na renovação futura, Alex? É porque a renovação futura é que nem você acabou de explicar aí, né? Depende de terceiros. Então, depende de você ter atendido as normas da ANEEL, você ter mandado todos os relatórios para eles durante os seus anos de concessão. Depende fator político também, né? Um pouco às vezes pode envolver isso. Então, por isso que nossos ativos, eles têm aqui, a nossa concessão é 30 anos. Eu acho que esse ano agora 2022, 2023, que vai ter uma renovação lá, vai ser discutido. Aí você, na verdade, nesse período você já baixou 100% do seu contrato e registra um novo contrato, é isso que vocês fazem? Exato. Eu acho que vai ser isso, vai ser a primeira vez, né, que vai ocorrer isso aqui. Entendi, mas deve ser feito nessa linha aí, com certeza. Agora, imagina assim, que você tem um contrato de 30 anos e você tem todo... É que 30 anos é bastante tempo, né, Alex? Então, em 30 anos, pode ser que as exigências se alterem tanto que... Aí você fala, puxa, eu nem tenho certeza mais se eu vou renovar. Mas, se você tem essa renovação, digamos assim, por 30 anos, mas eu tenho certeza que vai ter mais 30, eu tenho certeza. Tudo que o governo pedir, a gente vai fazer. Tudo que, sei lá, os terceiros, que não é governo, as agências, tudo que pedirem, nós vamos fazer. Tenho condição para isso? Então, em tese, nós vamos colocar um contrato de 60 anos. Mas, na prática, primeiro, 30 anos é muito tempo, na minha opinião. Segundo, aí tem um aspecto político bastante grande, né, Alex? Como você falou. Nós estamos falando de energia e a gente vai ter aí agora uma mudança na questão da energia. Até o governo está autorizando, inclusive, o aumento, né, da conta, porque vai ter que usar as termoelétricas e tal. Os reservatórios estão baixos. Exatamente. Parece que é a maior crise hídrica já em 90 anos, um negócio assim. Né? Então, veja que nesses casos aí, principalmente no aspecto político, muda bastante, porque daqui 30 anos nós vamos ter aí pelo menos 4 presidentes, ou 2, né, vamos falar assim, dois ou 3 presidentes, basicamente, né? Porque considerando que a gente tem, 4, 8 anos aí, então 3 vezes 8, 24, nós vamos ter aí, vai estar praticamente quarto presidente, basicamente. E aí, nesse meio tempo, como que a política muda nesse aspecto, né? Então, é difícil a gente fazer uma previsão, né? Isso varia bastante de setor para setor. Tem setor que é mais previsível, aí é mais fácil. Esses setores... E teve hidro que não foi renovado, não. Teve empresa aí perdendo concessão. Então, na sua área aí? Então, às vezes porque não atendeu, né? Às vezes porque... às vezes não tem interesse também, mas via de regra eu acho que interesse o pessoal sempre tem. Basicamente, eu acho que não conseguiu atender as exigências aí, digamos assim, dos reguladores, né? Vamos chamar de regulador, né? ANEEL e governo, todo mundo. Isso. Né? E aí o cara não consegue realmente. Tá? Isso tem várias áreas, pois pode ser na área da saúde, isso pode ser na área de companhia de aviação, tudo que tem agência reguladora pode acontecer. Tá? Ô, professor, então um negócio que é mais comum aqui em São Paulo, que é aquelas CIs lá, aquelas creches que a pessoa compra uma casa, destrói a casa lá, que aí ela tem não é que não chega a ser concessão, né? Um contrato de prestação de serviço com a prefeitura para criar as creches, né? Então, ali já você não tem muito os seus intangíveis, ou até mesmo imobilizado, não depende do contrato, né? Não, nesse caso, esse conceito contratual caberia também nessa mesma situação, só que o registro não seria intangível. Nós temos 2 registros, por exemplo, eu sou a prefeitura e estou alugando aquele imóvel. Então, se a gente for seguir, claro que aí você tem a questão
da norma relacionada ao serviço público, mas vamos supor que você é uma empresa privada e você alugou. Então, lembre-se que o contrato de aluguel ele está registrado no imobilizado hoje, porque é o direito sobre um bem intangível. Né? Aqui nós estamos falando especificamente sobre o direito de um bem intangível. Lá é tangível. Então, você teria isso registrado no imobilizado. Mas essa questão da renovação do contrato, o conceito é o mesmo. Então, se eu tenho um contrato de 12 meses, mas eu sei que eu vou, ou de 24, eu sei que eu já vou renovar por 48, então eu já considero 48. Né? Eu já vou considerar 48. Tá? Nesse contexto é a mesma coisa. E outra, e o dinheiro que normalmente, pelo menos nas creches em São Paulo, funciona assim. Ele está lá no CPC 7, que é subvenção, né? Então, o que eu faço? Eu preciso de recurso, nesse caso não é nem subvenção, é assistência. Eu vou lá e emito a nota para a prefeitura me paga, e com esse dinheiro eu faço a manutenção da creche. Percebe? Então, a gente não tem essa característica aqui do intangível. Eu preciso de dinheiro, emito nota, a prefeitura me manda. Claro que tem acordo, tem documentação, tem comprovação, tem tudo isso. E a questão do imóvel vai entrar como intangível. Embora a forma de renovação é exatamente como nós estamos falando aqui no intangível. Isso não muda, tá? Exatamente igual. Certo? Bom, ele fala aqui... Bom, e o custo de renovação para a entidade não é significativo, ó, se comparado aos benefícios futuros que se esperam fluir. Porque se eu tenho um contrato que vai me gerar um benefício de 30, mas o meu custo para renovar é 50, meu amigo, então significa que você não tem vida útil porque o seu benefício não supera o seu custo. Então, você não tem que fazer, digamos, essa consideração como um ativo intangível, tá? No caso de vida útil definida, é um pouco mais simples, tá, pessoal? O caso de vida útil definida é mais simples. Ó, o bem deverá ser amortizado sistematicamente ao longo da vida útil estimada, assim como a gente faz com a depreciação, assim como a gente faz com a exaustão. Ó, a amortização deverá ser iniciada a partir do momento que o ativo estiver disponível para uso, exatamente igual ao imobilizado, não quando ele está sendo usado, ou quando está sendo produzido, ou quando você adquire, é quando está disponível para uso. E a amortização, então, ela vai cessar, primeiro, quando o ativo for classificado como mantido para venda, quando você decidiu vender, tá? Ou na data em que ele é baixado, o que ocorrer primeiro. Então, não vai gerar mais benefício, já está obsoleto, essa marca, essa patente, esse software, esse protótipo não serve mais para nada. Vou dar baixa. Então, ou eu vendo ou eu dou baixa, o que ocorrer primeiro, tá? Desses dois. Ó, aí a gente tem um método de amortização, pessoal, que vai ser o linear, saldos decrescentes, unidades produzidas. Então, basicamente, é o mesmo do imobilizado. Só que assim, gente, via de regra, se a gente está falando de marca, patente, basicamente vai ser linear. Se você está falando aí de um protótipo que ele vai gerar, digamos assim, ele vai facilitar, ele vai melhorar a sua produção e vai fazer com que você, com aquele item, você gere novos produtos, unidades de venda, né? Ou seja, então, por exemplo, você criou lá uma determinada máquina, você tem a patente da máquina, e a vida útil da máquina é de 30 anos, e você tem o direito sobre essa máquina, então eu posso fazer pela unidade produzida, tá? Não é muito comum não, viu, gente? Nesse caso, intangível é mais pelo método linear, porque é difícil mensurar um pouquinho, pelo menos não tenho nenhum exemplo agora, que a gente poderia mensurar com facilidade essa questão das unidades produzidas aí, ou se for o saldo decrescente. E, claro, né, a amortização vai para o resultado, assim como depreciação e tal. Ou, quando esse ativo intangível ele for base para produzir outros ativos, então ele compõe o custo do outro ativo, não vai necessariamente para resultado do período. Isso aqui é a mesma coisa da depreciação, aquilo que está sendo construído para você produzir estoque, por exemplo, né? Ó, veja só, até o exemplo aqui que ele diz, ó, então a amortização de ativos intangíveis utilizados em processo de produção faz parte do valor contábil dos estoques. Então, esse ativo intangível, essa amortização, ela faz parte, sei lá, de uma máquina, por exemplo, está relacionado, né? Não é que faz parte, está relacionado com uma determinada marca, uma máquina tal, que está gerando item que vai compor o custo do produto que você vai vender, da mercadoria. Então, vai para estoque, não vai para resultado, tá? Tem também o valor residual, pessoal, que da mesma forma como nós temos no imobilizado aqui, também tem, mas tem um detalhe, ó.
deve-se presumir que o valor residual intangível com vida útil definida é zero. Então, aqui a gente já parte do pressuposto que é zero, certo? A não ser que, primeiro, haja compromissos para comprar o ativo no final da vida útil. Então, quando você tem uma marca, você já explorou aquela marca até o último, uma patente e tal. Então, via de regra, você não compra para vender, você não desenvolve aquilo para vender. Pode até acontecer, tá? Se eu não tiver compromisso para comprar o ativo, basicamente, eu vou entender que o meu valor residual é zero, tá? Isso eu acho assim que é bem coerente pensando em termos de ativo intangível. Outra coisa, ó, o valor residual diferente de zero implica que a entidade espera a alienação antes do fim da vida útil. E aí, consequentemente, a gente tem que revisar, por exemplo, a questão da amortização, aí a gente vai entrar no conceito lá de valor amortizável. Professor, mas no Desculpa. caso de um ativo do intangível aí, vamos falar mais precisamente de um software que se Tá. desenvolveu. Aí você colocou lá que a vida útil dele vai ser, sei lá, de uns 6 anos, ele vai manter-se bem ali, no que eu preciso, vai me atender. Só que no 5º ano eu vou lá e faço uma atualização dele, para ele me atender pelo menos mais 3, 4 anos. Aí vai ser feito igual um ativo imobilizado, vou aumentar a minha vida útil, aumentar a Isso. amortização. O Exatamente. cara segue o mesma Mesmo situação. padrão. Mesmo padrão. Olha o que ele fala nesse último item aqui, ó. O valor residual deve ser revisado ao final de cada exercício. Então, uma alteração no valor residual deve ser considerada como mudança na estimativa. Então, isso que você está falando é uma mudança de estimativa. Então, eu fui lá. É claro que no caso do software, Alex, tem um detalhe que é assim. Claro, não só no software, mas em geral, mas isso é muito mais, digamos assim, visível quando a gente trata de software. Por exemplo, eu fiz uma atualização no software. Isso é só uma atualização ou eu estou mudando totalmente o meu software? Tá? É a mesma coisa você mudar do Explorer para o Edge. Então, você tem uma mudança total de um sistema para o outro. E aí você tem outro ativo intangível. Agora, se você simplesmente está fazendo ali uma atualização, então isso basicamente seria despesa, sem aumentar a vida útil. Se você fez uma atualização no sistema e essa aumenta a vida útil dele lá para você, então, a princípio, você deveria classificar como intangível também. Né? É como Entendi. se fosse... Se é uma manutenção ou uma melhoria. Exatamente, é isso aí, exatamente. É o mesmo conceito do imobilizado, mesmo conceito, tá? Então, isso é exatamente igual, não muda nada, tá? E aqui é indefinida, né, pessoal? Então, o bem não deve ser amortizado se você não tem vida útil definida, tá? Ó, então, a empresa deverá fazer o impairment test anual, porque eu não amortizo, então, anualmente eu tenho que testar, tenho que fazer o impairment, tenho que aplicar o CPC 01. Ou sempre que houver indícios. Então, veja que aqui nós temos duas situações. Eu não amortizo, porque eu não tenho vida útil definida, é o mesmo caso do terreno, pessoal. Então, eu não vou amortizar, tá? Lá no terreno eu não vou depreciar. Então, aqui, primeiro, eu faço o teste anualmente, eu sou obrigado a fazer o teste do impairment, mas, veja, ele fala anualmente. Agora, se você identificar, ainda que você não tenha passado um ano, mas por algum motivo você identificou que houve uma perda ali, tá? Se houver algum indício de perda, então eu preciso já fazer o impairment, eu não preciso ficar esperando um ano, tá? Tudo bem? Veja que na vida útil indefinida é mais simples. Como eu não amortizo, eu faço o impairment. E, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Faço aí como se diz? Em caso de indícios, eu já aplico o teste. E a baixa, pessoal, vocês vão ver que é a mesma coisa. Ó, primeiro, no momento da venda, da alienação, ou quando há expectativa, ou quando não há expectativa de benefício futuro, tá? Seja pela utilização dessa marca ou pela sua alienação. Então, aqui você tem uma marca, pessoal, você tem um produto atrelado àquela marca, mas aquele produto não vende mais, tá? Ninguém compra mais aquele produto. Por quê? Porque foi substituído, você tem concorrente. Eu não estou me lembrando. Uma máquina de escrever, por exemplo, isso aconteceu com a Olivetti. Isso tem acontecido com uma série de, digamos assim, de produtos ao longo da nossa história. Então, se você tem uma situação desse tipo, eu vou dar baixa, porque aquele produto não vai mais gerar benefício para mim, tá? Pessoal, até aí tudo bem? Tranquilo ou não? Ó, nós vamos terminar quase que 1 hora antes. Meninas? Tranquilo. Ó,
Então, é o seguinte, pessoal, agora a gente entra na finalização aqui, basicamente, que nós vamos falar da divulgação. Então, o que eu preciso divulgar? Ó, nota explicativa, eu vou ter que divulgar a distinção entre ativos gerados internamente e outros, né, ou seja, que foram adquiridos, né, a vida útil desses ativos, a taxa de amortização, o método, se é linear, se é soma dos dígitos, tal. O valor contábil bruto e a amortização que a gente tem. Isso normalmente a gente mostra a partir de um quadro, a gente faz um quadro mostrando isso daí. A conta lá na DRE, onde que ele está contabilizado essas amortizações. Então, é só, o valor contábil bruto, essa conciliação entre saldo inicial e saldo final, a gente faz um quadro normalmente como se fosse o imobilizado. Então, tem meu saldo inicial, tenho lá aquisições, baixas, amortização, transferências, tal, e saldo final. Eu faço essa composição entre saldo inicial e saldo final, tá? Que mais? Ó, as classes de ativo intangível, ó, então, isso aqui é marca, isso aqui é patente, isso aqui é, sei lá, determinados são veículos, ou enfim, quer dizer, não o veículo em si, né, mas a patente do veículo, então preciso discriminar essas diferentes classes aí. E os que tiveram perda. Então, eu fui lá, vocês viram que a gente tem que aplicar o impairment test, tá certo? Principalmente aqueles que não têm vida útil definida. Então, se houve perda, preciso efetivamente divulgar. Isso aí é basicamente padrão para todas as normas. E os gastos com pesquisa e desenvolvimento. Veja que aqui a gente tem esse gasto, muitas empresas colocam isso direto para despesa, não quer nem saber. Tem outras que querem colocar 100% como ativo intangível, mas vejam, ficou claro que a gente precisa separar esses gastos, pesquisa é efetivamente resultado e desenvolvimento a gente vai ativar. Mas eu preciso demonstrar esses gastos. Ó, foi gasto tanto com pesquisa e ao longo desse ano tanto com desenvolvimento, tá? Basicamente, em termos de divulgação, é isso, pessoal, né? A gente não tem muito, digamos assim, muito mais do que falar. Agora, lembrando que quando a gente trata do processo de divulgação, a gente tem sempre que gerar o máximo de informação possível para que o usuário possa tomar decisão. Então, evidentemente, você tem uma marca que ela está, por exemplo, ela está vinculada a um determinado processo, por exemplo, e você não pode negociar, você não pode vender, certo? Você não pode licenciar, você não pode fazer nada. Então, se tiver, embora a norma aqui não está falando, é importante você divulgar, você colocar isso lá na nota explicativa. Por quê? Se eu adquiro aquele bem, quero comprar aquela empresa por causa daquela marca e não posso usar essa marca. Tá? Esse é só um exemplo. Às vezes, se tiver alguma coisa que é relevante em termos de, por exemplo, você tem uma marca, você tem lá, digamos assim, um ativo intangível, que a concorrência vai entrar firme e forte lá, quando está chegando o final digamos, da época da patente, tá? Então vai ser aberto ao mercado, todo mundo vai poder concluir. Então isso é importante você divulgar, porque isso vai impactar o seu fluxo de caixa, tá? Então isso precisa estar divulgado. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Alex, Darlene, Janaína e Lilian. Tudo bem aí? Dúvidas, Na hora que for cadastrar, baixar, fazer qualquer operação dessa, teremos um monte. Só que menos agora. O negócio é complicado, olha, é ter controle, Se não tiver controle dessas coisas, meu amigo, fica difícil, tá? Porque você, por exemplo, assim, como eu disse, muitas empresas querem pegar qualquer gasto que, de repente, estou desenvolvendo internamente e lançar isso como ativo intangível. A gente já viu que tem que ter uma série de controles para isso. Se você não tiver esses controles, é bastante difícil você lançar. Você não poderia registrar como intangível, não dá, porque você não consegue mensurar o gasto com isso. Então, a gente precisa, digamos assim, não só ficar atento, mas a gente precisa ter controle. Tá? Controle, por exemplo, é uma marca, então vai cair a patente, né? Ou vai ter lá, você tem uma determinada patente que vai ser liberada para o mercado. Então, qual que é o impacto disso no seu fluxo de caixa? Entendeu? É preciso controlar isso, não é fácil. Você pega uma empresa grande, a gente pode até usar esse exemplo dessas empresas farmacêuticas aí. Então, olha só, há um risco. Pelo menos há uma tendência mundial, a gente até discutiu outro dia, a questão de quebrarem todas as patentes. Aí, todas as patentes não, mas patentes de alguns medicamentos.
Você vai quebrar patente de medicamento? Qual que é o meu interesse em desenvolver aquilo, uma vez que o benefício não vai fluir para mim? Tudo bem que você tem esse benefício fluindo para a sociedade, que seria ótimo, mas eu sou uma empresa, eu invisto dinheiro, eu quero retorno desse investimento. Se eu não tenho esse retorno, como é que faz? Percebe? Então, é difícil, realmente um pouquinho complicado, principalmente para as empresas grandes, né? O que mais, pessoal? Professor, a empresa lá, ela contratou uma outra empresa que vai construir criar um software, né? Que até fiz uma consulta com você há um tempo atrás. E assim, eles não conseguem exatamente mensurar até quando esse sistema geraria benefícios futuros. Mas aí, nesse caso, só que assim, não é um sistema que teoricamente vai durar para a vida toda, né? Então, eu não sei, porque aí entraria no caso de não amortizar? Então qual a finalidade do software? É financeiro, administrativo ou para o negócio propriamente dito lá? De fazer clipagem, por exemplo? Isso, é para o negócio. Para fazer clipagem, por exemplo? Isso. Beleza. Eu estou falando clipagem aqui, pessoal, não sei se todo mundo sabe o que é fazer clipagem. A Lilian faz bastante isso, quer dizer, a empresa dela, né, para PR usa muito, né? Tem que fazer muito, né, Lilian? Sim. Clipagem, pessoal, eu acho que é exatamente isso, professor. É exatamente isso, né? Isso. Ou seja, na verdade, deve estar desenvolvendo os robozinhos para ficar buscando o que está sendo publicado, né? Pessoal, clipagem é assim, eu quero saber... Vamos lá, o Alex é um cara importante, influente, ele é uma pessoa que está na mídia. Então, quantas vezes o nome dele aparece na mídia? Escrita, internet, na televisão, no rádio. Então, a clipagem é uma área lá da empresa da Lilian que busca isso. Ele vai falar assim, ó, então apareceu o seu nome na mídia tantas vezes, ó, isso aqui é uma crítica positiva, negativa. E ela lá, como uma pessoa de relações públicas, a gente vê assim, a fulano de tal soltou uma nota, não é o que a gente vê? Então, é a empresa dela. Aqui de manhã chega todo dia isso aí, notícias então, pra gente, clipping de notícias. Exatamente. Ele vai lá e fala assim, então falaram mal do Alex aí. Tá, então, imagina a SECOM do governo, o quanto ela gasta, assim, em termos de clipagem do presidente. Cara, e não estou falando isso só do Bolsonaro, mas estou falando de um presidente geral, porque tanta gente que é contra e a favor, que elogia e critica o governo federal, né, o governo do estado, o prefeito, cara, que, o volume é muito grande, Então, você precisa... eu lembro que dependendo do cliente, você faz isso, o cara tem que ficar ali buscando, mas se você tiver um cliente grande, é só com software. A preocupação ou a questão é, Lilian, você não consegue mensurar, então, se você não consegue mensurar, a princípio, é claro que o software ele não dura a vida inteira. Então, você poderia tratar inicialmente esse software como sem vida útil definida? Perfeito. Agora, qual que é a estimativa para isso? Vamos lá, o que você poderia fazer assim, existem softwares semelhantes? Primeira coisa. Segundo, essa empresa que está desenvolvendo, se você ligasse para eles e falasse, você está desenvolvendo esse software aí, em média, quanto tempo precisa renovar esse software? Ou seja, basicamente fazer uma atualização que mude praticamente toda a estrutura do software. Como eles desenvolvem, muito provavelmente eles têm essa noção. Não, a cada 5 anos, 3 anos, 4 anos, a gente precisa fazer uma renovação total do software. É aquela diferença entre fazer uma atualização e fazer uma benfeitoria, que foi o que o Alex citou. Então, se tem uma mudança muito considerável nesse software a cada, 3, 4, 5 anos, então você já tem mais ou menos uma estimativa de vida útil. Entendeu? Então, acho que esse seria um dos caminhos para você ver. Não sei se você já perguntou isso para a empresa lá. Sim, foi isso que eu pedi para o rapaz perguntar. E eles não te deram resposta ainda? Não, porque na verdade a gente nem começou a gastar com isso. Ah, entendi. Mas é um projeto. E aí eu pedi até para colocarem, se possível, uma cláusula no contrato, porque aí pelo menos fica documentado. Exatamente, porque fala assim, não, a cada, esse software em geral, porque muda a tecnologia. Então, o pessoal que trabalha com isso, hoje a gente tem robozinho, né? Que a gente fala, tem esses robozinhos que ficam fazendo essas buscas para a gente. Pessoal, eu comprei uns móveis aqui no escritório, tá? Então, veja, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa na internet.
E aí a gente sabe, você pode reparar que quando você faz uma pesquisa, qualquer site que você acessa está vindo ali aqueles mesmos produtos para você. Aí fala assim, são os cookies, né? Você tem os cookies que eles vão ali e eles ficam, digamos assim, monitorando a sua experiência de compra, o que você pesquisa, tal. Bom, agora, então, mas quanto tempo isso dura? E outra, será que daqui a amanhã não vai ter uma nova tecnologia para isso? Né? Então, é isso que precisa ver, Lilian. Seria esse o caminho. Agora, se você tentar e não conseguir, trata como se fosse sem vida útil definida. E aí, o que você faz? Você não vai amortizar e a cada ano você faz ali, tá? Esse software está atendendo ainda, ele ainda está gerando o benefício, porque no seu caso, para o seu negócio, digamos assim, esse software ele vai funcionar como se fosse uma máquina numa indústria, né? É ele que vai diretamente gerar receita para a sua empresa, na é verdade? Então, faria uma diferença enorme você saber a vida útil dele. Sim. Se você não sabe, vida útil indefinida. Agora, e você todo ano tem que fazer uma análise, né? Do tipo, puxa vida, continua gerando receita, continua atendendo a empresa, entendeu? E aí você vai na nota explicativa colocando, olha, só não há indícios de perdas consideráveis com relação ao ativo, ele ainda continua gerando, e assim sucessivamente. A cada ano você vai fazendo essa análise, entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Eu quem agradeço. Quem mais, pessoal? Intangível é complicado definir uma vida útil, né? Nem sempre é muito claro. Eu estava observando ela falando aí. Alex, eu vou falar uma coisa para você, cara. Estimar é complicado. Eu vou além do que você está falando. Você está falando que para o ativo intangível é difícil identificar uma vida útil. Eu vou além. Eu diria assim, que tem determinadas situações é difícil identificar o ativo intangível. Né? Não só a vida útil, o ativo intangível. Eu não considero essa norma aqui fácil. Eu não considero. Tem normas que são difíceis, você tem que fazer cálculo, você tem que... Essa daqui ela é totalmente conceitual, mas a linha entre despesa e ativo, entre vida útil definida, indefinida, aquilo que você precisa comprovar, pelo menos para mim, não acho, digamos assim, no dia a dia da empresa, uma coisa fácil de se fazer. Pode até ter gente que acha que é fácil, tal, mas eu não considero assim, não. Não acho tão simples isso, não. Entendeu? Por isso que eu disse, eu vou além. Observando para essa situação, não é mesmo? É complicado, não é fácil, não. Tudo bem, pessoal? Sorte para ela lá. Lilian. Mas aqui nesse caso da Lilian, como se tem uma empresa que ela é especializada nesse tipo de desenvolvimento, eles ainda podem não ter dado a resposta, mas eu tenho certeza de que eles têm isso, eles têm vamos dizer assim, eles têm esse feeling, eles vão saber. Né? Claro que você só precisa tomar cuidado, né, Lilian? Mas eu imaginei, por isso que eu pedi para perguntarem para eles, né? Porque se eles já desenvolvem sistemas e nesse ramo, porque é uma empresa do grupo também. Então. Do grupo. Então, só que a princípio deu a entender que eles não sabiam. Então... o que vocês precisam só tomar cuidado, embora seja uma empresa do grupo, vamos supor, se você está falando lá com um cara lá que é o vendedor, por exemplo, lógico que esse cara vai tentar te dar uma vida útil menor, porque ele vai tentar te vender o projeto depois mais para frente, né? Então precisa, verdade. Né? Precisa tomar cuidado com isso, porque se é a vida útil que o vendedor te dá ou se é a vida útil que o técnico te dá. Porque aqui não é uma questão de venda, aqui é uma questão de geração de benefício. Então, essa vida útil ela teria que ser mensurada do lado técnico e não do lado de vendas. Porque, meu vendedor, o cara quer te vender. O cara, não, isso aqui daqui a um ano você tem que trocar. Poxa, peraí, a gente vai gastar um monte de dinheiro para daqui a um ano ter que trocar? Então, é melhor não comprar. Você concorda? Não faz sentido. Professor, e mais uma dúvida. Em relação ao que você falou, por exemplo, digamos que eles digam que em 3 anos precisa de uma manutenção que vai alterar o software. Eu baixaria o que eu já tenho e começaria a amortizar o novo valor ou eu adicionaria esse valor? Então, depende, porque, vamos lá,
Só precisaria pensar como que vai ser essa atualização. Se é algo como, vou usar os termos que o Alex falou que estão corretos. Por exemplo, eu só estou fazendo ali uma manutenção que não mexe na vida útil do software tal, é só, digamos assim, uma atualização, ou estou mudando totalmente o software. O certo era você pegar baixar uma parte e lançar outra parte. Isso basicamente seria o correto se for aumentar a vida útil. Agora, precisa ver se aquilo que você tinha, você continua e você está agregando. Então, eu tenho vou agregar o outro, e aí eu não preciso dar baixa, porque eu só estou aumentando. Essa questão de dar baixa, como você falou, é quando, se a gente for fazer uma analogia com o imobilizado, isso ocorre quando você vai substituir uma peça. Então, na substituição, a gente faz isso. Dou baixa de uma parte, incluo a outra. Quando você está, digamos, aumentando ou acrescentando, então é como se fosse uma benfeitoria. Então, você tem lá o custo da aquisição do software agora, do desenvolvimento, e daqui 3 anos, você tem um custo que aumenta a vida útil, é um valor relevante, e aí você tem, então, em tese, você teria dois ativos intangíveis, o sistema e um outro, em vez de ser benfeitorias em propriedade de terceiros, teria benfeitorias no software. Você teria uma outra continha lá, porque não dá para lançar no que você já tinha, né? Porque já foi registrado. Entendeu? Quer dizer, não é que não dá, até dá, porque você pode lançar na mesma conta como benfeitorias, e aí, CPC 23, mudança de estimativa. Você vai recalcular a vida útil e a amortização desse software. Entendeu? Mas, basicamente, neste caso, eu não vejo como imobilizado. Eu dou baixo de uma parte e lanço na outra. Nesse caso, basicamente, pode ser que eu esteja errado, mas o que eu percebo num primeiro momento é que você tem o a mais. Então, já tenho vou ter que acrescentar o outro. Eles chamam de customização, né? Você vai customizar o software, você vai agregar uma nova função. Se você está agregando uma nova função, você está melhorando ele. Então, na verdade, já não é mais uma manutenção, é uma benfeitoria, né? Porque Então, ele não te atendia algo, você está colocando algo a mais para ele te atender e melhorar ali a performance do seu trabalho. Então... pensa bem, Alex, porque assim, ó, eu estou colocando uma determinada função para ele melhorar a performance. Então, quer dizer que ele vai ser mais rápido. Agora, essa melhoria mexe na minha vida útil? Se não mexer na vida útil, só for uma performance ou só uma manutenção, digamos assim, em tese seria despesa. A gente só pode ativar aquilo que vai gerar benefício econômico futuro, entendeu? É difícil, não é? Isso é julgamento. Aí deu uma interrogação. É julgamento. Por exemplo, ó, eu sempre uso aqui o exemplo do Edge, né? É o Edge, né, que chama o navegador agora da Microsoft e o Explorer. Tanto é que o Explorer, acho que agora, dia 22, eu não sei se é junho ou julho, ele vai deixar de ter atualização total, né? Vai simplesmente, em tese, deixar de ter qualquer tipo de manutenção pela Microsoft. Então, houve uma mudança bastante grande aí. Tanto é que são 2 softwares diferentes, né? Então, não se trata... A gente tinha muito isso no Windows, pessoal. O primeiro Windows que a gente teve, que foi o primeiro, é o Windows 3.1, tá? Acho que não é da época de vocês. A gente comprava esse Windows... Não mesmo. Você pegou, Alex, esse daí, não? Eu não. Eu sou do 95. Não, o Windows 3.1, ele vinha... Sabe aqueles disquinhos pequenos? Aquele de 5 1/4, não, disquinho de 3,5, né? Sei. De 5 1/4 era um disco grande, aquele de 3,5. Ele vinha 10 daqueles disquinhos para você instalar o Windows. Você tinha 10 discos, para você ter uma ideia. 10 discos só para fazer a instalação. Hoje a gente nem precisa mais disso, mas na época você tinha que usar 10. Então, quando você tem lá 3.1, depois você tem uma atualização, tal, não sei o quê. Quando ele muda, eu acho que é para o 95, quando ele muda do 3.1 para o 95, cara, você tem uma mudança enorme no software, entendeu? Depois que ele muda para o, sei lá, o Windows 8, é a mesma coisa, né? Você tem uma mudança do 97 lá para o 8, cara, você tem uma mudança enorme no software. E aí não se trata necessariamente, talvez, julgamento, do mesmo software, ou talvez não é uma melhoria. Aí você tem um novo software. Então precisa ver como é que o desenvolvedor vai tratar isso. Estou tratando isso é uma melhoria.
Não, estou tratando isso com um novo software. Então, você tem um novo intangível, né? É complicadinho isso aí. Não sei se ficou claro aí esses comentários finais aí. Ficou, ficou, mas o julgamento é... É julgamento. Por isso que eu falei que eu não acho essa norma fácil. Eu não acho. Pelo menos eu tenho um pouco de dificuldade de fazer esse tipo de análise, porque talvez porque seja muito técnica, né? A gente pensa em software, mas, claro, você está falando de uma marca, de uma patente, é até um pouco mais simples, mas você está falando de um software, como é que se diz? Não é exatamente uma patente, mas você desenvolveu um carro novo, por exemplo. Não, a Darlene achou difícil também, eu acho. Por exemplo, pega a Darlene, ela trabalha lá com madeira. Então, vamos imaginar que eles desenvolveram uma metodologia diferente para tratar a madeira. Então, em vez de vai pegar as madeiras, vai vender para os clientes, e quando ela vende a madeira, hoje ela simplesmente corta e vende, por exemplo. Tá? Não, mas ela tem um tratamento que vai fazer com que aquela madeira se valorize e tal. Então, veja que você tem ali um método específico desenvolvido. É intangível ou não? Primeiro, você tem um novo método. Segundo, foi desenvolvido internamente. Então, eu tenho todas aquelas características que nós vimos aqui? Às vezes, não. E aí, meu, despesa. Ah, mas eu fiz uma pesquisa, não sei o quê, papapá. Bom, você tem que ter toda aquela comprovação. Então, o que deixa muito claro para mim aqui é que a maioria daquilo que a gente desenvolve internamente seria despesa, a maioria, né? E aquilo que você adquire de terceiros, guardadas algumas, né, atendidas algumas características, eu vou registrar como intangível. Fora isso, despesa, né? Que mais, pessoal? Temos aí uma meia hora. Oi? É isso aí, é complicadinho, hein? Um pouquinho. Meninas, tudo bem aí? A Darlene, a Janaína, a Lília. A Janaína não falou nada hoje, hein? Tudo tranquilo? Pessoal, bom, então é isso, tá? Finalizamos esse software aí, esse CPC. Na aula que vem, então, lembrando que semana que vem nós não temos aula, né? O primeiro final de semana do mês. E eu vou fazer aquela revisão no cronograma que nós fizemos. Então, a gente vai deixar para a segunda, terceira aula do mês a questão da aula na quinta-feira, tá? Para a gente não deixar para a última aula, para a última semana que vocês já estão iniciando o fechamento. Eu acho que eu devo ter acho não, né? Eu me confundi aí, estava deixando para a última semana, mas eu vou revisar e vou tentar, pessoal, eu ainda não achei um jeito lá de publicar o calendário nosso no site, porque assim, no curso, na hora que vocês acessarem o curso, lá tem o calendário, aí vocês podem ir acompanhando o que está sendo feito. Eu ainda não achei, porque não tem isso lá, mas eu vou dar um jeito de alguma maneira de incluir para que vocês saibam os tópicos que a gente vai ver, qual que vai ser a aula, tal, fica um pouquinho mais fácil. Tá bom, pessoal? Bom, então é isso aí, se alguém tiver alguma dúvida, se não... isso, a gente vai voltar então na outra semana. Que dia que nós vamos voltar aqui? Deixa eu ver. Nós vamos voltar dia 12 de junho, dia dos namorados, aí sim, né? E aí então a gente volta com um outro tópico, com um outro CPC. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Agradeço todo mundo. Fiquem com Deus aí. Até a próxima aula aí, hein? Tá bom? Valeu, professor. Obrigado aí. Bom final de semana. Até mais. Obrigada, professor. Bom final de semana. Eu que agradeço. Professor. Oi, professor? Oi. Tá me ouvindo? Tô, Janaína, pode falar. Professor, o senhor conseguiu arrumar o meu cadastro no site, que eu não estava cadastrada, inscrita? Ah, puxa vida, eu ia fazer isso com o Alex, ele saiu. Eu acho que eu arrumei, tá? Vamos lá, você consegue acessar aí agora ou não? Deixa eu ver aqui, que eu estou no celular agora. Você quer fazer o teste depois e me manda? Pode ser. Faz assim, esse final de semana, como é véspera aí de entrega de imposto de renda, eu vou ficar eu vou ter que trabalhar e trabalhar bastante, vou ficar direto no micro, né? Então, tenta cadastrar depois. Deixa eu só ver como é que está aqui o seu nome. Né? Você não estava conseguindo cadastrar, não é, o
Eu me cadastrei, mas aparecia que eu não estava inscrita no curso, só apareciam as faturas em aberto, uma em aberto e a outra como cupom, né? Uma coisa assim. Teria que ser no cupom, né? Eu fiz primeiro, é que assim, eu fiz a primeira tentativa, né? Isso, e eu não havia lembro. dado certo. Só que aí ficou lá, pendente lá, a pagar. Aí depois eu fiz de novo com cupom. Aí ficaram duas em aberto. Os dois. Eu estou vendo aqui, relação de alunos, né? Então, vamos ver. Uhum. Janaína, ó, não a Janaína, tal, tá aqui. Então, deixa eu Tá ver aqui. aparecendo, né? É BP Oris de Roa, é isso? Isso. Você não está matriculado em nenhum curso aqui. Ah, então não deu certo, né? Não, é que assim, é que eu não excluí o seu cadastro, eu excluí a sua matrícula. Entendeu? Você quer que eu exclua o seu cadastro e você faz tudo de novo? Acho que vou ter que fazer de novo, porque só excluindo a matrícula não tá dando certo, né? Tá, ó, então eu vou excluir o seu cadastro inteiro. Aí você tem que entrar e cadastrar tudo de novo, tá bom? Tá. E você tem o número do cupom lá que tá no grupo lá, certo? Isso. Tá bom, ó, então estou excluindo aqui seu cadastro. E com o cupom, aí ele não vai, ó, tá, então tá excluído, você não consta mais aqui como aluno. Então depois você tenta fazer o cadastro de novo, aí você, com o cupom, ele não vai gerar boleto, nada disso, e aí você consegue então entrar lá e pegar o material, tudo isso. Tá bom, então. Mas a minha senha usuário acho que continua mesmo, né? Então, como eu excluí, eu acho que não. Será? Eu acho que não, acho que tem que fazer um cadastro novo, realmente. Tá bom, então, professora, eu vou tentar hoje mais tarde. Aí qualquer coisa eu te falo, tá bom? Pode me mandar no WhatsApp, tá bom? Tá. E está gostando das aulas, Janaína? Não, tá ajudando? Como é que tá aí? Dá um feedback aí para mim. Não, estou gostando, professor, estou aprendendo bastante, mas assim, eu percebo que eu tenho muita dúvida mesmo, né, quanto em aplicar isso, né, na prática. Você trabalha com a Daiane lá, né? Trabalho com a Daiane também. Só que assim, a gente fica na dúvida com algumas coisas. Apesar da gente achar que pode, né? Nós prestamos serviço, né? Nós somos terceiros, então fica aquela coisa, se a gente pode ou não, porque geralmente é o cliente, né, que tem que passar essa informação para a gente, determinar se pode ou não. Mas então, quando for a gente acaba assim... ficando um pouco sujeito a isso, né? Total. Mas quando for assim, Janaína, faz como a Daiane. A Daiane, ela sempre me liga, ela sempre me manda mensagens e me liga. Então, não entendi. Porque não a gente estava tenha com receio. dúvida, por exemplo, que teve um caso, até imobilizado mesmo, que teve um veículo, a gente vê que o veículo ele é usado, né? Ele é usado não, você compra um veículo, sei lá, do ano de 2018, e aí ele já está... Já tem uma parte depreciada. Já está totalmente depreciado, vamos dizer assim, ou uma parte. Aí, o que a gente aplica? A gente sempre vai aplicar aquele valor o maior, né? No caso, né? Você calcula pela metade, né? Ou o restante do depreciação ou vida útil. Então metade da vida útil. Então a gente acaba seguindo esse conceito. A gente faz, então, pela metade, sabe? Mas o que eu sugiro para você é assim, já está 100% depreciado, é isso? Praticamente. Comprou ele e praticamente já... Então, por exemplo, num caso desse, se ele já está praticamente depreciado, então, em tese, você não teria muita depreciação para fazer, certo? Só que um detalhe, a outra coisa que eu pergunto, nós estamos falando de uma empresa que é lucro real ou lucro presumido? Lucro presumido. Então, se é presumido, é mais fácil você, ao comprar o carro, aplicar o CPC 27 na íntegra. Porque como vai ser indiferente para você esse ajuste que você vai fazer na depreciação, entendeu? Entendi, mas aí, quando você fala isso, fazer eu mesmo, né? Isso. Lógico que vamos falar assim. Determinar o valor que eu devo depreciar ele, né? A vida útil. Mas vamos supor que, assim, como você falou, a gente depende do cliente. Então, se o cliente não te passar nada, aí você usa o critério fiscal. Metade ou o restante que falta dos dois, o maior. Se você não... Agora, vamos supor, às vezes o cliente sabe, esse carro aqui a gente espera usar por 10 anos. Então, você vai fazer, por ser lucro presumido,
para os próximos 10 anos. Aí eu posso fazer sem problema, porque Pode, não vai se é ter lucro comissão, presumido. não vai ter exclusão. Isso. O único detalhe, Janaína, que tem que lembrar é o seguinte, é que quando você for vender esse carro, para você calcular o ganho de capital, tem que levar em consideração o efeito fiscal, não o contábil, no lucro presumido. É só isso. Sim, Agora, para fins de apuração de balanço, tem que ser o CPC 27. Então, você definiria, por exemplo, esse carro vai durar 10 anos. Então, você deprecia por 10 anos. Entendeu? Como ele não vai fazer efeito no imposto de renda nem na contribuição social, não faz diferença. No lucro real, você teria que fazer ajuste no valor. Mas no presumido não faz diferença. Entendeu? Tá. Mas aí eu teria que conversar com o cliente, né? É que às vezes a gente não se sente muito confortável, né? Não, claro, eu concordo com Aplicar você. diretamente. Tem que conversar com o cliente, porque tem cliente que enche o saco, né? Porque, desculpa a expressão, porque às vezes o cara ele quer que faça determinada coisa, às vezes não pode fazer aquilo que ele quer, então precisa tomar um pouco de cuidado aí, né? Tá bom. Tá bom? Mas Tá bom, não se preocupe em me mandar mandar mensagem ou me ligar, tá bom? Tá bom, professor. Então tá. Provavelmente vou estar te passando alguma coisa essa semana, porque, como você estava falando hoje do intangível, né, sobre investimento, propriedade para investimento, né? Tá. E tem uma empresa que ela entrou há pouco tempo lá, ela entrou em outubro. Na verdade, assim, ela veio para a gente, chegou para a gente em dezembro, mas a gente começou a assumir ela a partir de novembro. Tá. E essa empresa, ela captou um recurso de debêntures, então entrou esse valor na empresa, esse recurso, né? Então a gente foi lá, fizemos a classificação certinha, entrou no banco, contrapartida no passivo, uma debêntures a longo prazo, porque vai pagar o investidor daqui a 2 anos, eu acho. Só que em contrapartida, a garantia dessa debêntures é um investimento de empresas, certo? Então, como é um investimento, a gente acho que considerou, se eu não me engano, como investimento, ou como, eu não lembro, como investimento ou como... É isso mesmo, participação societária. Tá. É investimento. Né? E como que ela vai pagar esse investidor? Através dos lucros que for gerar a investida. Tá. Vamos dizer assim, tá? Só que, assim, o investimento que eles fizeram era muito alto, foi de 16 milhões esse investimento. Claro que a debêntures foi um valor maior, né? Por isso que eles pegaram esse valor e injetaram nessa outra empresa. Mas me parece que é um grupo, um grupo de investidores. Tá. Quando chegou no final do ano, eu não estou acompanhando ela de perto, por isso que eu falei que provavelmente eu vou perguntar depois. Eu fiquei sabendo assim por cima, né? Eu olhei ela por cima, né? Aí depois, só que quando chegou agora, para poder encerrar o exercício, eles solicitaram o balanço dessa outra empresa. Isso, tem que Essa ser. outra empresa, para poder fazer equivalência patrimonial, né? Só que quando eu pedi o balanço dessa outra empresa, professor, ela estava com um prejuízo de 22 milhões. Entendeu? Então. É estranho, né? Também, né? Não. Então, acontece, veja só. Então, é um problema, porque, ó, você me empresta dinheiro, então eu emito uma debênture porque eu estou captando dinheiro, tá certo? Qual é o lastro dessa debênture? O investimento em uma outra empresa. Só que eu, emprestador de dinheiro, eu que emprestei o dinheiro, eu tenho que tomar cuidado, porque assim, tem que ver a questão do contrato, porque se eu vou pagar esse investidor, digamos assim, quem comprou a debênture, com o lucro dessa outra empresa, essa empresa deu prejuízo, eu vou reconhecer uma equivalência negativa aqui, eu vou reconhecer uma despesa. Sim. Agora, como é que eu pago isso? Eu tenho que ter caixa. Então, a empresa que pegou o dinheiro que vendeu a debênture, é que tem que ver a questão do contrato, né? É que está muito estranho, né? Porque contrato não, né? Um laudo, por exemplo, como que você investe se você investe numa empresa, um valor material, né? 16 milhões, acho que foi. Com certeza alguém te passou um laudo, alguma coisa, né? Se realmente essa empresa ela era rentável, né? Não sei. Vamos dizer assim, né? Aí, de repente, quando chega no final do exercício, essa empresa gera um prejuízo de 22 milhões. Então... Como é que eu vou reconhecer isso agora no resultado? Então, né? Normalmente isso já deveria estar previsto, porque assim, eu fiz a venda. Desculpa, eu vendi a debênture. Então, eu peguei dinheiro e vou devolver esse dinheiro a partir do lucro. Mas quando pensaram, eles falaram, mas e se a empresa der prejuízo? Então, a pergunta é, quem banca no caso da empresa ter prejuízo? É o cara que comprou a debênture, ele assume esse prejuízo, ou é a empresa que vendeu a debênture, ela vai ter que pegar a caixa de outra forma? Não, é o investidor. O risco é todo dele. Ele vai perder.
Então, o investidor provavelmente vai perder. Então, o que você tem que contabilizar nessa empresa? Você vai contabilizar a equivalência normal que vem a essa perda, lá dos 22 aí, o percentual que você tenha lá nessa empresa, e o investidor que se vire com a perda dele lá com relação à debênture. Então, mas como, por exemplo, essa debênture ela tem uma vigência, acho que de uns 3 anos, já não começou a pagar. Então, ainda seria uma projeção, né? Isso. Tá só projetando. Aí eles sugeriram da gente fazer o goodwill nesse caso, entendeu? Se poderia fazer, ainda meu chefe até chegou a conversar, se a gente poderia fazer. Porque aí a gente amortizaria aos poucos esse valor, né? Peraí, de início ele pensou no goodwill. Ele falou assim, se poderia ser feito o goodwill. Não. É assim, se poderia fazer o goodwill? Sim. Não. Então, a gente viu aqui, se você acompanhou direitinho aí, você viu que o goodwill, ele surge quando você tem uma combinação de negócio ou coisa do tipo. Então, assim, a empresa que é o seu cliente, que investiu nessa outra empresa aí, né? Vamos falar assim, a sua empresa é investidora, você tem a empresa investida. Nesse investimento, é aí que surge o goodwill. Você não tem goodwill depois. Não tem como você ter goodwill. Só no momento, eu só tenho no momento o goodwill. Porque eu entendo, é o que eu entendo, porque, por exemplo, eu estou comprando as ações a investidora está comprando as ações da investida. Vamos supor que eu estou pagando 1 milhão, vamos supor que ela tem um capital social, eu estou comprando 100%, tá? O PL dela é 1 milhão, e eu estou pagando 1.200.000. Vamos lá, ó, são 3 valores. Entendi. O valor que eu estou pagando a mais, ele gera o goodwill ali, naquele momento. 200. Aí, por exemplo, esses 200, o que eu faria? Eu amortizaria ele? Então, aí já baixaria? Então aí entra essa questão da vida útil, como a gente falou agora no final. Isso. Exatamente, aí você precisa avaliar, eu tenho vida útil definida ou não? Eu poderia definir pelo prazo das debêntures, vamos dizer assim? Acho que sim, né? Porque eu tenho esse lastro, essa garantia, porque eu tenho que pagar uma debênture. Então, mas vamos lá, depois que você paga a debênture, o que vai acontecer com esse investimento? Não sei. A empresa vai continuar com essa... não sei. Aí, então aí, nesse caso, esse goodwill, a princípio, teria vida útil não definida, e você teria que fazer o impairment a cada mês, a cada período. Entendeu? Se tivesse vida útil, aí sim... Aí você ia amortizando mês a mês. Poderia amortizar. Nesse caso, pelo que você está me falando, acho que não tem vida útil definida. A não ser que assim, eu investi nessa empresa para poder pagar essa debênture, e depois que eu pagar essa debênture, eu vou me desfazer do investimento. Aí sim, você já definiu uma vida útil, entendeu? Certo, aí sim. Mas eu acho que, pelo que você está me falando, eu acho que não. Acho que a pessoa vai ter que... você não teria como. E não tem como agora registrar um goodwill. Não existe essa possibilidade. Não, entendeu? É porque, como a gente ainda não encerrou 100%, vamos dizer assim, o exercício dessa empresa, né? Não mandou SPED e tal. Então, sempre a gente acaba mexendo em alguma coisa, sabe? Não, tudo bem. Mas aí você está falando, digamos assim, vamos lá, um acerto contábil. Aí é uma coisa. Espera só um pouquinho.